pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para mais um vídeo de atualizações das minhas leituras nos últimos 2 meses, no caso as minhas leituras de agosto e setembro de 2024. Eu nem vou me alongar muito nessa introdução porque com certeza esse vídeo vai ser comprido. Inclusive eu estou refletindo sobre parar de fazer essa atualização a cada 2 meses e começar a fazer mensalmente. Isso porque mesmo que em alguns meses eu leia pouco, leia uma história só, como aconteceu em junho praticamente, que eu só li uma história, foi 2. Ainda assim, gente, tem meses que eu posso ler mais e isso vai acarretar com que o vídeo fique extremamente gigante. Em agosto desse ano eu li pouco, entre muitas aspas. No caso, eu li menos que em setembro, e em setembro eu li muito, principalmente por causa da Maratona Literária Setembro Bissexual, que tá aí em seus dias finais. Então dá tempo de acabar de cumprir os desafios que você ainda falta cumprir, tá certo? E avaliar as histórias, que é a parte mais importante de tudo isso, além de você ler histórias bissexuais. Mas enfim, bora começar! No finalzinho de julho, eu comecei a ler Combate de Corações de Dan Rodrigues e terminei essa história no início de agosto. Essa é uma comédia romântica aquileana maravilhosa que temos Teodoro e Nicolas, 2 lutadores de luta greco-romana que têm o sonho de participar das Olimpíadas e finalmente conseguem isso em 2024. No entanto, o sonho morreu no meio do caminho porque eles simplesmente foram expulsos da competição por conta de uma grande confusão que aconteceu. E para tentar amenizar a situação de tudo isso, eles acabam fingindo um namoro. E em 401 páginas eu acompanhei essa história divertidíssima com cenas quentes maravilhosas. Aqui foi um romance cão e gato bem do tipo rancinho pra chameguinho que eu dei 5 estrelas. Inclusive, tem vídeo dessa história aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição, é claro. Como eu terminei de ler esse aquileano no começo de agosto, que é o mês das lésbicas, eu resolvi ler histórias lésbicas. Comecei com Nem Todos os Beijos Têm Gosto de Inverno, de Yasmin Mahmoud Khader, que é uma história que eu já queria ler há um bom tempinho aí, mas acabou que eu fui adiando por conta de outras leituras. Li outra história de Yasmin antes dessa, mas ter lido a outra história me instigou ainda mais a querer ler essa. Em 360 páginas eu conheci Catarina e Anaju, 2 jovens adultas que têm seus destinos cruzados quando Catarina se envolve numa confusãozinha e precisa vir pro Brasil, porque ela não mora aqui, né? Ela precisa vir pro Brasil passar um tempo na fazenda de sua avó. Fazenda essa que é o trabalho de Anaju. Essa é uma história que mistura tristeza com aconchego. Ela é pancada, mas ela também é carinho. E algumas risadinhas, porque, nossa, me identifico tanto com a Anaju. Eu amei demais ler essa história e tem vlog de leitura dela aqui no canal. Inclusive, é o primeiro vlog que eu fiz lendo uma história digital, porque eu sempre só leio livro físico nesse processo. Link pra esse vídeo também vai estar aqui na descrição pra quem quiser ir lá assistir e acompanhar mais como foi ler essa história pra mim. E sinceramente nem me surpreende eu ter dado 5 estrelas pra ela, porque eu simplesmente amo a escrita de Yasmin, amo as referências que Yasmin traz nas histórias, principalmente referências musicais. E Yasmin bota Fresno nas histórias, gente. Gente, eu sou uma sáfica emo fã de Fresno. É claro que eu ia ficar muito empolgada lendo essa história. Mas além de Fresno, teve outras referências musicais também. E de mais algumas coisinhas, porque essa história se passa lá em 2010, mais ou menos. E depois dessa história, eu li O Centro de Todo o Caos, de Marina Feijó. E essa aqui, sim, foi pancada de verdade. Em 151 páginas, eu acompanhei uma narrativa não linear, misturando prosa com poesia, onde eu vi a protagonista sem nome viver processos de luto, de saúde mental e de amor. Eu, inclusive, tive que ler essa história dando pausas nela, porque eu precisava dar aquela respirada de tamanha intensidade que ela é. Mas ter sido densa dessa forma não a tornou menos maravilhosa pra mim. É só questão de cada pessoa que vai ler, inclusive, ter atenção a possíveis gatilhos que podem haver nas histórias. Eu senti inúmeros sentimentos enquanto a lia. Foi uma leitura muito intensa e maravilhosa. E pra mim ela foi com 5 estrelas. E pra finalizar essa leva de lésbicos, eu peguei pra ler Apenas Mais Uma Chance, de Helena Vieira. Esse aqui é um romance extremamente leve e divertido de ler. Inclusive, eu peguei essa história pra ler enquanto eu tava dando as pausas de O Centro de Todo o Caos. Apenas risos e muitas cenas quentes, maravilhosa, nessa narrativa de 231 páginas. Aqui eu conheci Dalila e Patrícia, 2 mulheres adultas que têm os seus destinos cruzados quando Dalila descobre que está sendo traída por sua até então namorada,
justamente com Patrícia. E após essa cena lamentável, acaba que as duas vão morar juntas. E nesse processo de morarem juntas, elas começam a tentar suportar a tentação de não se beijarem. Romance leve e gostoso, me diverti muito lendo e dei 4,5 estrelas pra ele. E aí, gente, desde o dia 20 de agosto, eu comecei a ler histórias bissexuais. Tanto escritas por bissexuais, quanto protagonizadas por bissexuais, a maioria protagonizadas por bissexuais. Na verdade, a gente só teve protagonista bissexual mesmo, até antes de começar a maratona. Ah não, teve uma que não era. Comecei com Mirando na Lua, de Alexandra Bellefleur. Uma história que era pra se encaixar no Se Sobrar Tempo, da Maratona Literária Setembro Bissexual. Que, pra quem já tava aqui antes e acompanhou todos os vídeos dessa maratona, eu tinha destinado que eu ia ler X histórias da maratona, né? Que eu ia ler as histórias principais cumprindo os desafios. E se sobrasse tempo, no mês de setembro, eu ia ler outras histórias bissexuais. Só que essa eu me atentei ali antes. Sim, eu furei a largada. Ainda incentivei vocês a fazerem o mesmo. E não apenas furei a largada, como furei e gravei vlog de leitura pra vocês. Link vai estar aqui na descrição, como sempre. Essa é uma história de 384 páginas, onde eu conheci Anne, uma querida super desacreditada do amor. E ela tá pra se mudar pra outro país, mas antes ela resolve ir visitar sua melhor amiga Darcy. No entanto, ao chegar lá, ela não encontra Darcy, e sim o irmão maravilhoso de Darcy, chamado Brandon, que é um cara que, diferente de Anne, é totalmente apaixonado pelo amor. E ele resolve levar Anne para vários encontros românticos para que ela mude um pouco a sua percepção sobre romances. E aí eu fui acompanhando todo o desenrolar disso numa história que bebe muito de fontes de comédia romântica. No entanto, ela não me entregou as coisas que eu esperaria dela. Foi uma boa leitura, mas não foi tão bom assim quanto eu esperava. E eu dei 3,5 estrelas pra ela. Pra saber mais detalhes, que eu discorri muito mais sobre essa opinião, assista ao vlog de leitura. Enquanto eu tava lendo Mirando na Lua, eu li alguns contos durante a minha live de Lendo Livros Quase Esquecidos, que é uma outra maratona literária que eu tenho, que inclusive em breve vai voltar, tá? Deixa eu só me restabelecer desse setembro bissexual, que foi realmente muito intenso. Mas nessa maratona a gente lê histórias que estão lá esquecidas no fundo do nosso Kindle, da nossa estante física, enfim. A descaração é que eu comecei a ler uma história que não tinha tanto tempo assim largada na minha estante digital, que foi E Se Estivéssemos em um Livro, de Ana C. Alves. Nesse conto adorável de 34 páginas, a gente vai conhecer Amélia, que foi passar o primeiro dia do ano em sua cafeteria favorita junto com a sua cão-guia Amora. E lá rolou um namoro falso relâmpago entre ela e Karen, a garçonete desse local. Tudo isso enquanto elas tomam um chá juntas. Esse é um romance sáfico, bicentrado, extremamente amorzinho e escrito por uma bissexual. Eu amei cada página dessa história, devorei totalmente. E pra mim ela ficou com 5 estrelas. Nessa mesma noite eu li Um Amor de Viagem, de Rebecca Romero. Essa é a história das amigas Lorna e Teresa, que viajam juntas para o Brasil. E vocês não sabem da maior, elas são apaixonadas uma pela outra. E querem inclusive usar a viagem para tentar fazer com que alguma coisa aconteça entre elas. Em 46 páginas a gente vê o desenrolar de tudo isso, vê se isso realmente vai acontecer e de que forma vai acontecer. Esse também é um romance sáfico bicentrado, escrito por uma bissexual. É muito amorzinho, a escrita da autora é muito boa. A única coisa que me incomodou um pouquinho é porque a autora escreve os diálogos com aspas. E eu gosto quando escreve com travessão. Eu tenho um pouquinho de incômodo quando eu vejo aspas. Mas isso não quer dizer que a leitura foi ruim ou alguma coisa desse tipo. Tanto é que eu a li toda e na mesma noite gostei muito dela e dei 4 estrelas. Depois dessa história eu li O Último Baile de Cinderelle. Essa é uma história escrita por 2 bissexuais, Graziela Lima e Alan Silva. E em 27 páginas conhecemos Cecil, que simplesmente quer ter um ótimo aniversário. No entanto, as coisas estão desandando um pouquinho. Achei uma história muito legal e curiosa, ao ponto de eu querer ler os outros contos que a compõem, porque ela vem de uma coletânea de contos. Eu não sei se todas as histórias têm Cecil como protagonista, mas se interligam. E eu dei 4 estrelas pra ela. Antes de terminar a live, eu li Entre Estantes, de Olivia Pilar, que é uma história que na minha cabeça eu já tinha lido. No entanto, no meu Kindle eu tava dizendo que eu não li. Não entendi nada, fiquei confusa, inclusive alguém da live disse que a história estava duplicada no Kindle dela. Então eu pensei que talvez tivesse acontecido a mesma coisa no meu. Mas por via das dúvidas eu resolvi ler
de novo. E nessa história bem curtinha de 14 páginas, a gente vai acompanhar mais um romance sáfico bicentrado nascer. Ele começa a surgir quando Isabel vê outra moça entre as estantes da biblioteca. E isso também vai fazer com que ela conheça mais de si mesma. Um conto adorável também escrito por bissexual que eu dei 5 estrelas. Antes de dormir, eu li Enquanto as Estrelas Existirem, de Jordana Matos. Nesse conto de 40 páginas, eu conheci Marta, que em uma manhã de Natal resolve pegar um livro da sua biblioteca e ela acaba viajando nas lembranças do tempo. Essa é uma história linda e levemente tristonha, mas é muito emocionante e deixa o coração muito quentinho. Um conto de protagonismo bissexual escrito também por uma pessoa bissexual e não binária, que eu dei 5 estrelas. Depois dessa, eu peguei outra história pra ler que também se encaixava no Se Sobrar Tempo. Igual Mirando na Lua. No caso aqui eu tô falando de Nosso Jogo de Conquista de Catarina Sanches. Uma história com um trisal bissexual. Não me dê triângulos amorosos, me dê trisais. E nessa história aqui, que tem protagonismo triplo, a gente vai acompanhar primeiramente Taylor tentando reconquistar o coração de Hunter e Layla, os outros dois protagonistas, que são um casal. Taylor teve alguma coisa com esse casal, mas acabou perdendo isso por conta de inseguranças que vieram a partir de preconceitos que passou. 274 páginas de uma história envolvente, emocionante e quente. 5 estrelas pra ela. E finalmente chegamos em setembro. Olha, eu falei que eu li pouco em agosto, hein? E em setembro, oficialmente, eu comecei a ler as histórias de protagonismo bissexual, que eu já tava lendo antes de começar até a maratona, mas eu comecei a ler oficialmente pra maratona a partir de 1º de setembro. E cumprindo os desafios principais, eu li Gótico Gourmet, que inclusive já tem um vídeo específico sobre ela aqui no canal, e também foi um vídeo de encerramento do Setembro Bissexual aqui do canal, link vai estar aqui na descrição, é claro. Li também O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado, 5 Minutos de Lito Garcia, Meus Dias com Você, de Ana Gabriela Vilhena, que depois eu descobri que não tem protagonismo bissexual, porque me foi recomendada errada, mas enfim, pelo menos foi escrito por uma pessoa bissexual, né? Li também Morte Vetada, de MJ Luna, e li 13 Coisas que Clara Ainda Precisa Fazer, de Ana Andrade. Eu não vou falar sobre essas histórias aqui nesse vídeo, porque tem um vlog de leitura só com elas aqui já. Que eu li durante a maratona, fiz o vlog, tá aí disponível pra vocês. Link pra ele também. Eita! Link pra ele também vai estar disponível aqui na descrição. Senão esse vídeo vai ficar muito maior do que ele já vai ficar e vou ficar sendo muito repetitiva. Interrompendo esse vídeo pra dizer pra vocês que estranharam aí eu não falar de nenhum abandonado. Na verdade não é que não houve abandonados, é porque eu já falei sobre eles lá no vlog também. Então confere o vlog que lá vocês vão ver quais foram os livros que eu abandonei. Eu abandonei só nesse período também, não abandonei nenhum em agosto. Tá bom? E aí depois que eu finalizei essas leituras principais da maratona, o que eu fiz? Fui ler mais histórias de protagonismo bissexual, é claro. Meu plano era só ler do Áricos nesse resto de tempo que me restava. No entanto, eu precisava ler contos do Áricos, porque senão não ia dar tempo. Era pouco tempo pra muita história que eu queria ler. Só que não tinham tantos contos do Áricos assim, mas eu li alguns. Começando por Assim Como Antes, de Júlia Fernandes. Uma história de 28 páginas, onde eu conheci Bruna, que queria chegar em casa, mas aí no caminho, dentro do ônibus, ela encontrou quem? O seu ex-namorado, que despertou sentimentos dentro do seu coração, porque as coisas não são assim tão fáceis quanto parece. Foi uma história linda e emocionante que me deixou, inclusive, chorandinha. Eu fiquei triste que eu não tava mais gravando o vlog quando eu li essa história, gente, porque simplesmente eu chorei lendo essa história. E vocês sabem, vocês que me assistem sabem que eu não sou de chorar lendo livros. Isso é muito raro de acontecer e aconteceu dessa vez, por isso pra nós ficou com 5 estrelas. Depois dessa história, eu li Fora da Rotina, de Pamela Pregum. Nesse conto de 72 páginas, eu conheci a vampira Amanda, que tava super assim, ai nossa, meu Deus, rotina, não aguento mais. No entanto, ela começou a ver que talvez a rotina não fosse tão ruim assim. Afinal, a gente vê aqui um desenvolvimento de um casal do Árico muito fofo, que inclusive desconfio que o par romântico dela é um cara pansexual. E se for, eu vou ficar muito mais feliz ainda, porque, né, sempre muito feliz com formação de casais multi. E pra mim, essa história ficou com 4 estrelas e meio. Nessa mesma noite, eu li Quando Eu Te Vejo, de Carolina Santana. Uma história de 100 páginas, onde eu conheci Sabrina, que tava num voo e ficou desesperada porque ela tem medo de voar. Mas o desespero deu uma baixada quando ela conheceu o gato do Gabriel. Gabriel, que é pansexual e também narra essa história. Ou seja, já sabe que eu amei, né? E aí, Sabrina descobre que Gabriel vai ser cliente dela. E a gente vê o desenrolar dessa relação acontecer. E, gente, essa história aqui foi um sobe e desce.
Foi uma montanha-russa de sentimentos, foi tanta coisa que eu senti que eu fiquei assim, meu Deus. Inclusive foi difícil pra mim quando eu terminei de ler, porque eu fiquei muito... Eu não sabia direito o que eu tava sentindo, porque era muita coisa que tava acontecendo aqui dentro. Ele é muito gostoso e levemente aflitivo, ele é envolvente, ele é apaixonante e a gente fica triste também, porque rola uma situação que, meu Deus, ele é muito assim... Nossa. E sinceramente, quando eu terminei de ler essa história, eu não sabia que nota dar. Porque... E até hoje eu fico meio assim, eu não sei, simplesmente eu não sei. Enfim, 5 estrelas. 5 estrelas. Finalizando os duáricos, eu peguei Maquileando pra ler. Também protagonismo bissexual, é claro. No caso, eu li O Garoto no Terceiro Andar, de Mary C. Miller. E nessa história aqui de 56 páginas, a gente vai conhecer outro Gabriel. Só que nesse caso aqui, esse Gabriel é fechado, ele é tímido, ele tem simplesmente paixões em sua cabeça, né? Ele se apaixona pelas pessoas muito rápido e ele simplesmente não consegue falar que ele tá apaixonado pelas pessoas. Diferente do outro, que o outro, nossa, o outro é bem pra frente. Mas isso muda um pouco na vida de Gabriel, porque ele conhece o garoto no terceiro andar do prédio que ele trabalha. Dessa vez, Gabriel reuniu coragem e abriu a boca pra falar. Essa história é extremamente divertida, leve, fofa, e que também referencia a Fresno, porque Mary é emo, fã de Fresno. Enfim, amei, me identifiquei muito com o Gabriel, 5 estrelas. E pra finalizar as leituras desse setembro bissexual, eu li Uma Proposta de Prazer, de Helena Vieira, e Uma Proposta Final, também de Helena Vieira. Isso porque um é o livro e o outro é um conto extra do livro. Em Uma Proposta de Prazer, eu acompanhei em 402 páginas Morgana ir lá falar com o seu vizinho gostosão que ela queria a ajuda dele pra riscar os itens da sua lista de desejos sexuais. E claramente o que era casual, o que era pra ser só um ai, me ajuda aqui, se tornou algo a mais, porque como algo tão intenso durante tanto tempo ia ser simplesmente algo ao acaso. Esse é um romance bicentrado, extremamente gostoso de ler. Nossa, eu me envolvi tanto, me aproximei tanto dele, eu fiquei tão apaixonada por esse romance. Fiquei apaixonada de um jeito que me deu vontade do meu namorado imaginário sair da minha cabeça e a gente viver um romance na vida real. Essa é uma história que tem várias cenas quentes deliciosas, só que, gente, tem tanta história a mais por trás. É claro que se tivesse só cenas quentes também já seria maravilhoso, só que quando a gente une as duas coisas, fica muito melhor. Inclusive, isso me faz chegar a uma proposta final, que é o conto extra dessa história, onde a gente vai acompanhar esse casal 3 anos depois dos eventos de Uma Proposta de Prazer. E aí eu fiquei ainda mais apaixonada por eles, querendo ainda mais um namorado na minha vida. Carência. E para ambas as histórias eu dei 5 estrelas. Essas foram as histórias que eu li em agosto e setembro de 2024. Você já leu alguma delas? Caso não tenha lido e ficou com vontade de ler, não esqueça que aqui na descrição tem o meu link. Compre através dele, por favor, porque é muito importante pra mim. Verifique os possíveis gatilhos que podem haver nas histórias, além da classificação indicativa de todas elas. E tenham ótimas leituras. Lembrando que todas as histórias aqui listadas, todas elas, estão disponíveis também para empréstimo no Kindle Unlimited. Então, se você está com a assinatura ativa, você pode pegar e aproveitar. Tem link para assinatura do Kindle Unlimited também aqui na descrição, porque às vezes rolam umas promoções muito boas, hein? Depois que ler, volta aqui para me contar o que foi que você achou delas. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.